Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Show. Uhum. Deu tempo. Tempo de... Ah, são 7h30. É. Tá, não tem problema, não precisa assistir tudo, não. Só assistir o máximo que der. Usei o QI pra tentar... Usei 2 dias e achei merda, mouse é bem melhor. Então... É só uma opção. Pra quem tá acostumado, não vale a pena. É reaprender. Câmera travada, velho. Uhum. Mesma coisa. Opção pra quem quer. Eu uso câmera travada. Ah, mas você não sei... Cara, pode me julgar. Tô nem aí. Pra mim é mais confortável. Se alguém julgar você por usar a câmera travada, pelo amor de Deus. Tem gente que se acha superior por usar a câmera solta. E seja no mínimo diamante pra falar alguma coisa. Eu já fui diamante aí. Não, que a pessoa seja no mínimo diamante pra falar alguma coisa. Mas a câmera solta te dá mais, velho. Cada um usa do jeito. Vamos passar? Próximo tópico? Sim. Quer escolher? Pode ser, se eu achei interessante. Tá, então beleza. Outra é importante. Filosofatos. Eu gostei do nome, o trocadilho é bom. Traz pra gente 12 camadas da sua personalidade. A maioria não passa da terceira. Não entendi exatamente o que ele quer dizer com isso, mas estamos prestes a descobrir. Você é um mentiroso. Não. Pô, que isso? Quê? Por quê? Do nada. From absolute nothing. Eu uso câmera solta porque eu treinei por 4 meses pra usar a câmera solta certinho. Foi o que mais me esforcei pra aprender. Te ajudou mesmo? Parabéns. Vai, admite, te ajudou mesmo? Se ajudou, beleza, fico feliz por você. Calma, não fica ofendido. Eu também sou. Todo mundo que já sorriu pra um chefe que odeia, que postou uma foto espontânea depois de 40 tentativas, que disse tô bem, quando na real tava desmoronando por dentro. A primeira camada da personalidade, a imagem pública, é exatamente isso. A fantasia que você monta pro mundo engolir. E o mais bizarro, você faz isso tão automaticamente que nem percebe mais. É como respirar, só que em vez de oxigênio, você inspira expectativas alheias e expira uma versão editada de si mesmo. Maquiavel escreveu O Príncipe e basicamente disse o seguinte: olha, não importa se você... Eu não vou falar nada sobre a cena que acabou de acontecer. É virtuoso, não importa se você parece virtuoso. 500 anos depois, a gente age surpreso quando a gente descobre que político mente. Maquiavel deve estar coringando no túmulo de tanto rir. A imagem pública não é um defeito de caráter, é uma necessidade de sobrevivência social. O problema começa quando você esquece que a máscara é máscara. Ingmar Bergman fez um filme inteiro sobre isso em 1966. Persona, uma atriz que simplesmente para de falar e uma enfermeira que fala demais. Aos poucos... deixa de ser tarado, menino. As identidades se fundem, elas meio que se confundem. E você sai do filme sem saber quem é quem. Bergman tava mostrando que a imagem pública é tão grudada na gente que às vezes ela devora o resto. A atriz parou de falar porque percebeu que cada palavra era performance. E aí, bateu o pânico. Se tudo é atuação, o que sobra quando as cortinas fecham? E agora vem a segunda camada. E essa é ainda mais traiçoeira. A autoimagem. Essa é a mentira que você conta pra você mesmo. A imagem pública, pelo menos você sabe que é jogo, é estratégia. A autoimagem, não. A autoimagem é aquela história interna que diz: eu sou uma pessoa justa, eu sou esforçado, eu mereço mais do que tenho. É o roteiro que você narra na sua própria cabeça para você aguentar o espelho de manhã. Light Yagami, do Death Note, é o caso clínico perfeito. O cara começa com uma Aí qual é? A gente já tá apelando pra Light Yagami mesmo? Sério mesmo? Tá. Imagem de justiceiro iluminado. Ele genuinamente acredita que tá limpando o mundo, que é o escolhido, o Deus... Quanto mais você for sociopata, mais você justifica as suas atrocidades como ações plausíveis. Eu não tô desvivendo pessoas porque isso é ruim, não. Eu tô muitos ditadores tinham essa mesma filosofia.
da nova era. E enquanto a pilha de cadáveres cresce, a autoimagem se ajusta, se justifica, se blinda. Ele não se vê como assassino em massa, ele se vê como um mártir incompreendido. A autoimagem é assim, ela é elástica o suficiente para acomodar quase qualquer atrocidade, desde que você encontre a narrativa certa. A imagem pública e a autoimagem quase nunca batem. Déjà vu! I just been in this place before. Olha as calcinhas. Você vende uma coisa pro mundo, conta outra história pra si mesmo e nenhuma das Mas suas o anime verdade. faz isso de propósito, cara. Pô, pelo amor de Deus. Sacanagem. O Instagram é o laboratório perfeito para observar isso. A pessoa posta a foto do café artístico com a legenda sobre gratidão, enquanto por dentro está afundada em ansiedade e conta no vermelho. A imagem pública diz, vida perfeita. A autoimagem diz, eu mereço essa vida perfeita. E a realidade diz o seguinte, você tá fudido e mentindo. Eu já ia falar, e a realidade diz, cala tua boca, seu maluco. Em duas frentes simultâneas. Olavo chamava essas duas camadas de epiderme psicológica. É a pele que você mostra e a pele que você acha que tem. E assim como a pele real, essas camadas são superficiais. Elas protegem, escondem, regulam temperatura social, mas não são você, são a embalagem. O problema é que a maioria das pessoas vive a vida inteira na embalagem, discutindo o rótulo, ajustando a tampa, sem nunca abrir o frasco para ver o que tem dentro. E você? Quanto tempo faz que você confundiu a sua máscara com o rosto? Porque as tem muito tempo já, eu já sou autêntico há muitos anos. Muitos, né? Assim, tive alguns conflitos de personalidade, de pensamento, etc e tal, mas lidei bem com isso. Eu tive alguns anos também. Próximas camadas vão exigir que você tire essa fantasia e... Imagina o desespero de você estar simplesmente numa moto e a roda começa a sair pra frente da tua moto. Spoiler, o que tá embaixo nem sempre é bonito. O estranho no espelho. Agora que a gente arrancou as duas primeiras peles, a que você vende e a que você compra, chegou a hora de encarar o bicho feio que mora embaixo. A terceira camada é o eu real. Não é o que você finge ser, não é o que você acha que é o que você de fato faz quando ninguém tá te olhando. E eu tenho uma notícia desconfortável. O eu real é um estranho. Você convive com ele a vida inteira, mas quase nunca se apresentaram formalmente. Dostoiévski escreveu uma novela chamada O Duplo. Você tá muito presunçoso sobre como é que é a minha personalidade, né, meu querido? Eu sou assim, né? Em 1846. O protagonista, Goliadkin, encontra uma cópia idêntica de si mesmo, só que essa cópia é tudo que ele reprime. Ambiciosa, manipuladora, socialmente habilidosa, o cara enlouquece. E Dostoiévski sabia... existe uma teoria tranquila, assim, básica. Eu tenho que pausar pra falar, ué. Não nessa hora. Pronto? Tá aceito? Vai. Não é que assim... Existe um conceito bem simplista que basicamente seria... Nossa, eu perdi o sentido do que eu tava falando, que ódio. Que bosta agora. Porque encontrar o eu real é aterrorizante. O Cassie. E Dostoiévski sabia por quê. Porque encontrar o eu real é aterrorizante. A gente passa tanto tempo construindo fachada que era socialmente habilidosa, o cara enlouquece. E Dostoiévski sabia por quê. Porque encontrar o eu real é aterrorizante. A gente passa tanto tempo construindo fachadas que quando o tijolo original aparece, a reação é pânico. O eu real não é a versão heróica nem a versão demoníaca. É só você cru, sem filtro e sem desculpa. Tishuki Palahniuk adaptou essa ideia para o contexto americano em Clube da Luta. O narrador é um cara anestesiado pelo consumismo, trabalhando em recal de carros, comprando móveis da IKEA para preencher um apartamento vazio, que é metáfora de uma alma vazia. E aí surge Tyler Durden, o eu real que ele não tinha coragem de admitir. Tyler é caótico, violento, magnético e livre. O plot twist do filme não é só que eles são a mesma pessoa, é que o narrador precisou inventar uma alucinação para conseguir encarar quem ele realmente era. Isso diz muito sobre a gente. A maioria prefere a psicose à honestidade. Mas se o eu real é o estranho no espelho, a quarta camada é o fantasma no horizonte, o eu ideal.
Essa é a versão perfeita de você que nunca vai existir. O corpo que você teria se treinasse, a carreira que você teria se arriscasse, o relacionamento que você teria se não fosse covarde. O eu ideal é sempre futuro, sempre uma promessa, sempre um dia. E a distância entre o eu real e o eu ideal é onde mora a maior parte do seu sofrimento. Walter White é a dissecação clínica disso. No primeiro episódio de Breaking Bad, ele é o eu real em toda a sua mediocridade. Professor de química humilhado, salário miserável, diagnóstico de câncer. O Heisenberg, tirando o câncer, que surge depois, é o eu ideal distorcido. A compreensão brutal de décadas de insignificância. Walter não se transforma em monstro por acaso. Ele se transforma porque a tensão entre quem ele era e quem ele achava que merecia ser virou insuportável. O câncer só deu permissão. O veneno já estava lá. Nietzsche falava do homem superior não como uma fantasia de grandeza, mas como uma responsabilidade de se tornar quem você é, não quem você sonha ser. O problema do eu ideal é que ele é uma miragem. Você corre na direção dele e sempre vai ser uma versão perfeita de você. Não... Para! Porra! Nada tá certo! Caramba! Se afasta na mesma velocidade. Pronto! Deu na mesma merda. O seu ideal sempre vai ser perfeito. Você sempre vai captar uma imagem perfeccionista de si mesmo, uma coisa assim que vai ser escultural, basicamente uma estrutura que não tem o que mexer. E aí que tá a graça da coisa. Se isso acontecer, é porque você morreu. A perfeição, encarem o fato, a perfeição é algo imutável, portanto é o fim. O fim da vida é a sua perfeição, porque não tem mais nada que você consiga fazer ou mexer. Não queiram atingir a perfeição. Queiram atingir a melhora gradativa. Simples. Eu não lembro que filme que é, mas tinha um filme onde, basicamente, resumindo, alienígenas vêm para o planeta com o intuito de melhorar a vida dos seres humanos. Uhum. Então eles trazem todo o conhecimento possível de ser adquirido com relação à medicina. Então, tipo assim, as pessoas elas passam a ter a vida dos sonhos. Ninguém precisa trabalhar, porque ninguém precisa de dinheiro, todo mundo tem comida, pode comer o que quiser, pode fazer o que quiser, pode ir para onde quiser, ninguém mais fica doente, tem o corpo dos sonhos e não sei o quê. O que as pessoas passam a fazer? Tirar a própria vida, porque não faz sentido. Não há conquista, não há beleza. O índice de sobe drasticamente. Simples assim. Enquanto você corre, ignora o eu real, que é o único material que você tem para trabalhar. É como odiar o barro que você é porque você queria ser mármore, e no processo não esculpir nada. Então aqui vai a pergunta que o Clube da Luta, Dostoiévski e Breaking Bad fazem simultaneamente. Você tem coragem de encontrar o estranho no espelho antes que ele te encontre? O eu real vai se manifestar de um jeito ou de outro. A única escolha é se você vai conhecer ele nos seus termos ou nos dele. E você? Coloque nos comentários se você tem a coragem de fazer isso. E acredite, os termos dele costumam... Quantos por cento tem isso aí? 8. Envolver destruição, mas você conhecer o estranho é só metade do problema, porque você não existe só dentro da própria cabeça, você carrega um mundo inteiro aí dentro, e esse mundo tem clima próprio. O mundo que só você habita. Existe um lugar onde você mora que ninguém nunca visitou. Não é metáfora bonitinha de livro de autoajuda, não. É a quinta camada, o mundo interior. É aquele território imenso de memórias, fantasias, medos, desejos inconfessáveis e conversas imaginárias que você tem no chuveiro. É o cinema particular que passa filme 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que você nunca vai conseguir projetar para outra pessoa com fidelidade total. Você pode descrever, pode tentar o que for, mas é como explicar cor para um cego. O mundo interior é intransferível. Nossa senhora, desculpa, mas esse anime parece que vai me dar um ataque epilético.
princípio. Kafka viveu nesse território como poucos. Os textos dele não são sobre baratas gigantes ou processos judiciais absurdos. São sobre a impossibilidade de comunicar a experiência interna. Gregor Samsa acorda transformado em inseto. Mas o horror real não é a metamorfose física. É que a família dele nunca entendeu quem ele era antes dele virar bicho. Kafka estava dizendo, você já é um alienígena para quem vive com você. A casca de besouro só tornou visível o que sempre foi verdade. Todo mundo interior é, em algum nível, monstruoso e incompreensível para quem olha de fora. Evangelion transformou isso em mitologia. Sísife, o conceito do campo AT, campo de terror absoluto, é apresentado como escudo dos anjos e dos Evas, mas Hideaki Anno deixa claro que humanos também têm. O campo AT é a barreira invisível que separa uma consciência da outra. É o muro que impede que você realmente entre em outra pessoa e vice-versa. O projeto de Entrar em outra pessoa. O quê? mentalidade humana, o grande plano do anime é dissolver todos os campos AT, fundir todas as almas numa consciência única. E o que acontece? Apocalipse. Porque sem o mundo interior separado, sem aquele espaço privado, não existe indivíduo. Evangelion entendeu que a solidão existencial não é bug, é um traço. Ela dói, mas é o preço da existência individual. Agora vem a sexta camada, e essa é mais sutil. A atmosfera. Se o mundo interior é o seu cinema privado, a atmosfera é o cheiro que você deixa na sala. É aquela sua vibe que você carrega involuntariamente. Algumas pessoas entram no ambiente e ele fica mais leve. Outras entram e o ar pesa. Você já conheceu alguém tecnicamente simpático que disse todas as palavras certas, mas que te deu uma sensação inexplicável de incômodo? Isso é a atmosfera. Ela não mente. Ela é a radiação do seu mundo inteiro. Mas tem gente que você encara, dá um boa tarde, uma boa noite, você já sente a ideia da pessoa. E ela tenta falar na maior tranquilidade, mas não sai. Vazando pelas frestas. Edward Hooper pintou a atmosfera como ninguém. Olha Nighthawks, aquele quadro do bar de esquina à noite, com 4 figuras isoladas mesmo estando juntas. Não tem nada explicitamente triste na cena, mas a atmosfera do quadro é de solidão absoluta. Hooper não pintava pessoas, pintava o clima emocional que elas emitiam. E você emite o tempo todo, queira você ou não. A atmosfera é a primeira coisa que os outros captam de você, antes de qualquer palavra. É instinto animal. Crianças e cachorros leem a atmosfera melhor que adultos porque ainda não aprenderam a ignorar os próprios instintos. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. A atmosfera de uma pessoa é a assinatura de como ela lida com essa oscilação. Tem gente que carrega derrota, tem gente que carrega raiva disfarçada de cinismo, tem gente que carrega uma quietude suspeita. E a pior parte, você controla muito menos do que imagina. A atmosfera vaza do mundo interior automaticamente. Se por dentro é caos, por fora vai cheirar caos, não importa o quanto você sorria. Então você tem um universo particular que ninguém acessa e um clima que você não controla. É solitário? Demais. Você normalmente não vai explicar, mas a pessoa também vai é o único perceber. território genuinamente seu. O problema é que mesmo esse território não é totalmente livre, porque existem forças que você não escolheu moldando tudo isso. O roteiro que você não escreveu. Tu já reparou que a sua vida tem padrões? Não padrões no sentido de rotina, acordar, trabalhar, dormir. Eu tô falando de padrões no sentido de repetição estrutural. O mesmo tipo de relacionamento fracassado pelo mesmo motivo, o mesmo tipo de oportunidades escapando pelo mesmo buraco, o mesmo tipo de conflito aparecendo com rostos diferentes. Você pode trocar de cidade, de emprego, de cônjuge, de visual, mas o roteiro continua igual. Isso daí é a 7ª camada, o destino pessoal. E antes que você ache que eu tô pirado no esoterismo barato, deixa eu te mostrar que gente séria pensou nisso. Sófocles escreveu Édipo Rei há 2.500 anos atrás. O cara recebe uma profecia que vai matar o pai e casar com a mãe. Faz de tudo pra fugir, muda de reino, toma todas as precauções possíveis e torna isso possível, né? Mata o pai e casa com a mãe. A tragédia grega não era sobre deuses sádicos brincando com mortais. Era sobre a intuição perturbadora de que existe um roteiro operando por baixo das suas escolhas conscientes. Você acha que tá decidindo, mas as decisões parecem conspirar para um destino específico. A série Dark da Netflix é tipo Rei com física quântica. 4 famílias numa cidade alemã, presas em loops temporais que se repetem a cada 33 anos. Os personagens tentam quebrar o ciclo, tentam mudar o passado, tentam escolher diferente, mas cada tentativa de fuga alimenta o próprio loop. A frase que define a série é: o início é o fim e o fim é o início. O Dark entendeu que o destino pessoal não é uma linha reta do nascimento à morte. É um padrão circular que você repete até entender, ou até morrer repetindo. Jung chamou isso de individuação interrompida. Enquanto você não torna consciente o que opera no inconsciente, isso vai aparecer na sua vida como destino. O sujeito que inconscientemente se sabota em todo emprego vai jurar que é azar, que é o mercado, que é o chefe. Mas ele mesmo fazendo a cagada. Não, é interno. O roteiro tá escrito em algum lugar que você não lê. E a vida é... Mano, essa cena dessa personagem já tá me incomodando. Ela parece
150 mil vezes dentro desse A vídeo. encenação compulsória. A única saída é decifrar o texto. E reescrever exige primeiro admitir que você não é o autor original. Agora, a oitava camada adiciona uma dimensão. A impressão essencial. Se o destino pessoal é o roteiro que você vive, a impressão essencial é a marca que você deixa nos outros sem intenção. Não é reputação, não é imagem pública. A reputação você controla parcialmente. A impressão essencial é involuntária. É o que as pessoas sentem sobre você quando tentam te descrever e faltam palavras exatas. É o resíduo que permanece quando você sai da sala. Forrest Gump é um estudo perfeito de impressão essencial. O cara é tecnicamente limitado intelectualmente. Não manipula, não estrategiza, não performa. Mas a marca que ele deixa em todo mundo que cruza, Jane, Tenente Dan, Bubba, é transformadora. Não pelo que ele diz ou faz conscientemente, mas pelo que ele é. A impressão essencial de Forrest é de inocência radical. E essa inocência funciona como espelho. As pessoas se veem refletidas nele e não conseguem manter suas próprias máscaras. Ele não tenta mudar ninguém. A presença dele muda. Você também tem uma impressão essencial. A questão é, você sabe qual é? Porque ela tá operando agora, em cada interação. E você provavelmente não faz ideia do que tá transmitindo. A impressão essencial é a soma do seu mundo interior vazando pela Eu realmente não sei o que eu estou atmosfera, transmitindo, não. filtrada pelo destino pessoal. É a equação que os outros resolvem sobre Meu você Deus do antes de você céu. abrir a boca. As O roteiro cenas tá foram mais rodando, a estranhas. marca tá sendo deixada. Tudo isso acontece com ou sem sua participação consciente, mas ainda não chegamos no núcleo. O núcleo inegociável. Vamos fazer um experimento mental. Tira Núcleo tudo. Tira o inegociável? emprego, o status, o dinheiro. Tira os relacionamentos, os amigos, a família. Tira a saúde, a beleza, a juventude. Tira as crenças que você acha que tem, as opiniões que você acha que são suas. Tira até o nome. O que sobra quando você é despido de absolutamente tudo que pode ser tirado? Isso é a nona camada. O núcleo de personalidade. É o osso debaixo da carne e debaixo da pele. É o que não negocia, não muda, não finge. E a maioria das pessoas nunca descobre o próprio núcleo porque nunca foi devastado o suficiente para precisar encontrar. Viktor Frankl descobriu o dele em Auschwitz. Neurologista, psiquiatra, judeu vienense, perdeu a logo em esposa, Auschwitz? o pai, a mãe, o irmão, foi reduzido a número tatuado, trabalho escravo, fome constante e a possibilidade diária de câmara de gás. E nesse inferno onde tudo foi arrancado, Frankl encontrou uma coisa que os nazistas não conseguiam tirar: a capacidade de escolher sua atitude diante do sofrimento. Ele escreveu depois: quem tem um porquê Isso. suporta quase qualquer como. O núcleo de Frankl era a busca por sentido. Era isso que restava quando não restava mais nada. E esse núcleo não só sobreviveu ao campo, criou a logoterapia e influenciou milhões. Guts, de Berserk, é a versão mais doida desse conceito. O cara nasceu de um cadáver, literalmente. A mãe morreu enforcada e ele caiu do corpo. Foi vendido por moedas, estuprado na infância, traído pelo único amigo, marcado pra ser caçado por demônios eternamente, viu a mulher que amava ser violentada na frente dele. Kentaro Miura passou 30 anos desenhando um personagem que deveria ter quebrado 1000 vezes e nunca quebrou. Por quê? Porque o núcleo de Guts é pura teimosia existencial. Não é heroísmo bonito, não é esperança iluminada, é a recusa animal de deitar e morrer. A espada gigante que ele carrega é quase uma metáfora óbvia demais. É um peso que ninguém deveria aguentar, mas ele aguenta porque parar de aguentar significaria deixar de existir. Agora, se o seu núcleo é o que você é irredutivelmente, a 10ª camada é o que você poderia ser, o potencial de evolução. Aristóteles separa potência e ato. A semente é carvalho em potência. O bloco de mármore é a escultura em potência. Você é alguma coisa em potência que talvez nunca se torne ato. O potencial de evolução é o teto do seu desenvolvimento, a versão mais completa de você que as circunstâncias e escolhas permitiriam alcançar. Não é o eu ideal, aquela fantasia narcisista. É o possível real, não o sonho inflado. O Coringa, de 2019, o do Joaquim Fênix, é uma tragédia sobre potencial abortado. Arthur Fleck tinha um núcleo. Tinha algo lá dentro Ele que conseguiria ser uma melhor versão de si mesmo se a sociedade não tivesse existia, que queria conexão, que tentava fazer as pessoas rirem, mas o potencial de evolução foi sistematicamente sabotado. Pela mãe abusiva, pelo sistema de saúde que cortou seus remédios, pela sociedade que o tratou como invisível. O filme não é sobre um vilão nascendo, é sobre um potencial morrendo. O Coringa que emerge no final não é evolução, é o que sobra quando o caminho pro potencial é bloqueado. É o núcleo deformado pelo ambiente. É a semente que virou erva daninha porque nunca teve terra decente. A pior parte da 10ª camada, você não sabe seu potencial de evolução real. Você tem palpites, suspeitas, talvez alguns vislumbres, mas a distância entre o que você é e o que você poderia ter sido permanece incalculável. O núcleo você descobre na crise extrema. O potencial você... Porque, claro, muitas pessoas também colocam expectativa com base, né, nesse potencial que você acaba... Tipo assim, as crianças normalmente elas demonstram esses potenciais, né, de algumas maneiras, se destacando em alguma coisa ou em outra, até porque cada um tem o seu talento, e isso se torna um peso para sua vida porque projetaram um ideal perfeito seu. E aí quando você não consegue atingir isso, você se sente um mal. Por quê? Porque
poxa, mas Você é me insuficiente. falaram que eu conseguiria, que ia ser fácil. Você se vê insuficiente. Você descobre nas condições certas. E se as condições nunca aparecem, você morre com a música dentro, como dizia o ditado que virou clichê de formatura, mas que continua verdadeiro. O núcleo é o que você tem, o potencial é o que você poderia ter. E entre os dois existe escolha, acaso e tragédia. Mas nenhuma dessas camadas é a última palavra. Porque existe algo que ultrapassa até o núcleo da personalidade, algo que a psicologia não alcança. Que está além de você. Chegamos no andar onde a psicologia não tem elevador. As duas últimas camadas, eu transcendente e eu absoluto, não cabem em consultório, não cabem em diagnóstico, não cabem em conversa de bar, mas cabem em experiência. E você já teve essa experiência, mesmo que não soubesse nomear. Sabe aquele momento? Pode ser olhando para o céu estrelado, pode ser no nascimento de um filho, pode ser na morte de alguém que você amava, pode ser ouvindo uma música que te travou no lugar. Aquele segundo onde você sente que existe algo maior. Não maior tipo importante, maior tipo infinito, tipo eu sou pequeno demais para isso. Mas de alguma forma eu tô tocando isso. Esse é o eu transcendente. É a parte de você que consegue perceber que você não é tudo que existe. Kubrick fez o filme 2001, uma odisseia no espaço inteiro para filmar esse momento. O astronauta atravessa o monólito, vê coisas que não fazem sentido, envelhece, morre e renasce como um feto cósmico olhando para a Terra. Kubrick não explica porque não tem explicação. Ele só mostra. Existe um limiar onde o humano encontra o que não é humano. E esse encontro muda tudo. Evangelho também foi na mesma ferida. O projeto de instrumentalidade queria fundir todas as almas humanas numa coisa só. Acabar com a sua personalidade é perceber que você é ínfimo perante o universo. Com a solidão dissolvendo todo mundo num oceano de consciência. E sabe o que o Shinji descobre? Que sem separação, sem limite, sem o eu, não existe experiência nenhuma. Ele escolhe voltar a ser indivíduo, voltar a sofrer, voltar a existir separado. Porque o eu transcendente é janela, não é casa. Você visita, mas você não mora. Agora, a 12ª camada é mais difícil ainda. O eu absoluto é o ponto onde você, se é que ainda é você, se conecta com a fonte de tudo. Não é visão mística. O eu absoluto é aquele personagem lá do Ben 10. Ser absoluto além da consciência. Nação não é religião de domingo, geral, é um fundamento, é a resposta para perguntar aqui. É a resposta para a pergunta que você nem consegue fazer direito. Por que existe alguma coisa em vez de nada? E por que essa alguma coisa inclui você? Dostoiévski passou a vida dele inteira circulando essa pergunta. Eu não enxergo essas camadas como parte do ser. Pra mim, não é parte de quem você é. É um conceito que você pode carregar se você realmente pensar sobre sua existência, mas não vou encarar como uma camada de personalidade. Em Os Irmãos Karamazov, Cristo volta à Terra, é preso pela Inquisição, ouve um sermão inteiro sobre por que a humanidade não merece liberdade, e em vez de responder, ele beija o Inquisitor e vai embora. O beijo não tem explicação, é o eu absoluto agindo, é o ponto onde palavras acabam e só resta gesto. Olha, eu sei que isso parece abstrato, parece papo de chapado ou de padre, mas pensa comigo, se não existe nada acima das outras 11 camadas, então você é só uma psicologia, só ajuste, só terapia infinita sem destino. O eu absoluto é o que dá direção pro resto, é o alvo que faz a seta ser seta. Você começou essa jornada como um mentiroso profissional, atravessou o estranho no espelho, o mundo que só você habita, o roteiro que não escreveu, e agora tá aqui, na borda do mapa, olhando pro território sem cartografia. As 12 camadas não são escada de autoajuda, são um diagnóstico de profundidade. É você descobrindo o que é mais fundo, mais estranho e mais perto de algo imenso do que jamais suspeitou. E aí, vai descer ou você vai fingir que a superfície é tudo que existe? Eu acho que eu vou pelo outro caminho de que é achar que isso não é pertencente a uma personalidade, sim, é uma linha de raciocínio. Para mim é uma filosofia, mas não seria exatamente um meio de vida. Não é uma personalidade, sabe? É um raciocínio. Mas enfim, obrigado pelo vídeo. Foi legal, ele foi bem interessante, mas a animação de vários personagens seminus tornou tudo um pouco mais distrativo e engraçado. Esse sempre. Não sei. Mas eu espero ter entretido vocês, que tenha sido legal. Eu tenho que sair porque eu tenho um horário e não posso perdê-lo. E fiquem com o Adeus de Tsuki. Até amanhã. Quarta-feira. Peraí. Tchau, tchau.